Nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre a doutrina e hoje nós vamos ver algo aqui de O Livro dos Espíritos que habitualmente não é muito comentado, habitualmente não é muito falado e às vezes até não é nem muito lido o texto que Kardec colocou como se fosse o prefácio de O Livro dos Espíritos, com o título de Prolegômenos. A palavra é um tanto inabitual para nós, prolegômenos, mas significa prefácio para as obras científicas. É o que significa a palavra prolegômenos, prefácio de obras científicas. Interessante que ele chegou até colocar aqui o ramo da videira, né? Colocou um ramo, um desenho, um cacho de uva, as folhas, a seiva da videira, o corpo da videira, representando o espírito. O corpo seria o galho, a seiva é o espírito, o cacho de uvas, a ação, as atitudes, as nossas ações, o produto da encarnação, o produto da existência. E Kardec escreveu dizendo: fenômenos que escapam às leis da ciência ordinária se manifestam por toda parte e revelam como sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Esse argumento de Kardec, ele é utilizado praticamente em todas as obras da codificação. Em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, a Gênese. Não existe efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, a causa nos leva a admitir que também é inteligente. É o que acontece quando nós nos demoramos a refletir sobre a vida universal, sobre o universo, a Terra, o Sol, a Lua, o nosso sistema solar, as diversas galáxias, tudo tão organizado, tudo funcionando de uma maneira tão precisa, que nós não podemos crer que nós sejamos obra do acaso. Porque se a criação fosse obra do acaso, nós perceberíamos uma desorganização quase que constante. Essa desorganização não existe. Aliás, a própria ciência vem dizendo que no próprio caos existem ordem, no próprio caos. Ou seja, no aparente caos existe uma ordem. Essa força interrogada sobre a sua natureza declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo
estão na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. E é por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e patentes por todo o mundo. De fato, fenômenos espirituais, fenômenos mediúnicos, principalmente alusivos à reencarnação, acontecem em toda parte. As crianças, chamadas crianças prodígio, estão cada vez mais intrigando a ciência, intrigando os pesquisadores e os cientistas em todos os países. Crianças com 3, 4 anos, já com uma memória extraordinária de fatos, já tocando instrumentos, já tendo facilidade no campo da física, da química, da língua, dos idiomas, em todo o mundo. Essas crianças que têm lembrança de vidas anteriores, interessante que essas recordações, essas lembranças, elas se mostram muito fortes até 6, 7 anos de idade. Se mostram muito fortes. Depois de 7 anos de idade, esse número 7 é muito interessante. Depois dos 7 anos de idade, essas lembranças vão se apagando. E, de fato, elas deveriam se apagar, porque, caso contrário, o espírito ele não conseguiria vivenciar em plenitude uma nova experiência. Mas os espíritos nos dizem que até os 7 anos de idade, aproximadamente, os espíritos se encontram mais ligados, estão ainda mais ligados ao mundo espiritual do que propriamente ao mundo material. E por esse motivo, essas lembranças, essas memórias do passado, até os 7 anos de idade, é muito comum. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados. Aqui cabe uma colocação. Os tempos são chegados. Ouvimos sempre, os tempos são chegados. Mas acontece que para nós, o tempo possui uma dimensão muito estreita. Para nós, a dimensão do tempo é uma existência. Para nós, os tempos são chegados. Então, nós esperamos que as coisas aconteçam nesta nossa existência, nesta nossa encarnação. Quando os tempos são chegados, isso pode estar dentro de um espaço de tempo de séculos, porque 500 anos, o que representa, não é, esse pedaço de tempo perante a eternidade? O que representa 1000 anos, não é? O universo, segundo a ciência hoje, não sabemos amanhã. Segundo a ciência hoje, o universo tem aproximadamente 15 bilhões de anos. 1000 anos. Então os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Então, essa questão dos tempos são chegados é porque nós tomamos como referência
O tempo que temos na encarnação. Mas pode ser que esse tempo, para isso ou para aquilo, não é? Pode ser que esse tempo demore ainda alguns séculos. E que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Agora, nós sabemos que existe uma resistência muito grande. Hoje eu ainda estava vendo, nos Jogos Olímpicos, não é? Houve uma manifestação muito grande contra Jesus na abertura dos Jogos Olímpicos na França. Uma manifestação grande contra o Cristo. Depois se reuniram, os cristãos se reuniram também, talvez não em número equivalente, mas se reuniram e louvaram, cantando a Jesus. Mas houve uma manifestação nos Jogos Olímpicos. Vejamos a situação espiritual em que se encontra a Europa. A França, principalmente, que os europeus consideram um verdadeiro barril de pólvora, porque existem muitos muçulmanos na França, existem muitos imigrantes. Não que tenhamos algo contra os nossos irmãos muçulmanos, não. Nós sabemos que existem muitos estudiosos do Islã ou do islamismo, muitos estudiosos que se aprofundam, estudam, são mais tolerantes, mas nós temos lá uma parte, não é? Nós temos lá um grupo de fanáticos religiosos, como temos em toda parte. Temos os fanáticos religiosos em toda parte, até mesmo no Espiritismo, que é a doutrina da fé raciocinada. Às vezes nós nos deparamos com fanáticos, mas certamente com fanáticos que não estudam, que não leem, que não estudam, que não pesquisam. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. Então, Kardec diz, nada existe neste livro que não seja a expressão do pensamento dos espíritos, através dos diferentes médiuns, através dos quais eles se comunicavam. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Daí também um dos motivos de Allan Kardec ter sido escolhido como codificador, porque ele era professor, ele era pedagogo, ele dominava a língua, a gramática, como também falava outros idiomas. Vejamos que Kardec ele se preparou antes. Ele teve um longo período de preparação. É interessante porque, às vezes, alguns médiuns, alguns companheiros estão principiando e estão começando e já querem resultados imediatos, não é? Kardec praticamente se preparou durante 50 anos. Ele que já era preparado, durante 50 anos ele se preparou, não é? E interessante que
nenhum negócio material que ele tentou levar adiante deu resultado. Porque se ele tentasse levar adiante com êxito algum negócio de ordem material, ele não se dedicaria. Ele não se dedicaria. Então ele tentou algumas vezes, vamos dizer assim, ser um homem de negócios. Mas ele sempre fracassava. Nesse sentido, ele sempre fracassava. No número dos espíritos que concorreram para a realização desta obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Interessante, havia muito material, nem todo o material dos espíritos, nem todo o material entrou na obra da codificação. Muito material. Kardec deixou muito material. Ele deixou um material copioso, mas dizem que os historiadores, o Chico dizia que muita coisa havia sido consumida pelos alemães, pelos prussianos, porque logo depois da desencarnação de Kardec, ele desencarnou em 1869. Logo em 1870, a França entrou em guerra. A França sempre foi um país beligerante. Sempre foi um país em guerra. A França logo entrou em guerra contra a Alemanha. Isto em 1870. E outras guerras houveram. Dizem que quando os alemães invadiram Paris, quando os alemães invadiram a França, muito material, não só material referente aos espíritos ou espiritismo, mas muitas obras de arte, muitos bens foram levados pelos invasores. Dizem que a Alemanha levou muita coisa, não é? Dizem que na época de Leon Denis desencarnou em 1927, né? 1927, praticamente quando Chico estava com 17 anos de idade, começando em sua tarefa, não é? Na condição de espírita cristão. Dizem que Leon Denis e os companheiros, já antevendo uma nova guerra, que aconteceria, não é? Em 1939, o ambiente já era um ambiente de convulsão, já era um ambiente de segurança. Hitler já estava preparando os exércitos alemães, porque ele sempre teve essa ideia de invasão. Dizem que Leon Denis e alguns companheiros teriam enterrado em Paris uma farta documentação para que não fosse queimada, não fosse roubada, não fosse consumida. Mas até hoje não se sabe, perdeu-se o rumo, não se sabe onde que num baú muito grande, mais do que um baú, era mais de um baú, esses documentos, eles foram enterrados. Provavelmente, talvez até possam estar hoje nos subterrâneos de uma obra de arte, ou do próprio Père Lachaise,
ou da própria Torre Eiffel, como é que se vai cavar? Teria que se cavar toda a França, não é? E não se sabe se esses documentos, com tanto tempo assim, se eles já não foram consumidos, não é? Pela umidade do chão e tudo mais, não é? Então, muito material, infelizmente, se perdeu. Alguma coisa ainda ficou na biblioteca ou nas bibliotecas. Alguma coisa, pouca coisa. Nas bibliotecas municipais, lá em Paris, lá em Lyon, alguns pesquisadores brasileiros estiveram lá. Outros também não brasileiros. Alguns manuscritos foram resgatados, mas o que sobrou e o que restou, não é? Pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem por seus nomes a nenhuma personagem de que a história tenha guardado a memória. Mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito, e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Então agora nós vamos entrar na palavra dos Espíritos a Kardec, ao professor Hipólito, né? Ou ao professor Rivaio, para que ele organizasse este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício, que se eleva e que um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. E, de fato, antes que o Livro dos Espíritos fosse publicado em sua primeira edição, Kardec teve a oportunidade de rever com os Espíritos, através de Ruth, Céline, Jafé, de rever todo o conteúdo da primeira edição. Na segunda edição, o conteúdo foi revisto com a médium Hermance Dufour. Então, através da médium Hermance Dufour, Kardec reviu todo o conteúdo da segunda edição. Porque a primeira edição tinha apenas 501 perguntas. A segunda edição, já 1018, ou segundo algumas traduções, 1019, porque algumas perguntas se desdobraram em outras. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Então vejamos, mais uma vez os Espíritos dizendo a Kardec que era apenas uma parte, que o trabalho deveria continuar, como de fato continuou através de Chico Xavier e através de outros que também escreveram obras de grande importância. Os clássicos da doutrina foram escritos no exterior e mesmo aqui no Brasil nós tivemos estudiosos que escreveram livros de importância, encarnados, não na condição de médium. Na condição de médium, Chico Xavier, ele foi o legítimo continuador da obra kardeciana, porque para nós ele foi a reencarnação em todos os aspectos, em todos os sentidos. Ele foi a reencarnação de Allan Kardec. Estaremos contigo sempre que o pedires,
para te ajudar nos demais trabalhos. Então, vejamos, estaremos contigo sempre que o pedires. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até a nova ordem. Então, os Espíritos devem ter revelado a Kardec muito mais do que ele colocou nos livros. Como a Chico Xavier. Chico Xavier falava de muito mais coisas. Falava um, falava outro. Falava reservadamente, fazia um comentário aqui, outro ali. Mas ele nunca avançava muito. Ele nunca avançava muito porque sabia que, com os espíritos, ele sabia que nós não estávamos preparados. Avisar-te-emos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Então vejamos, talvez muita coisa que os espíritos tenham dito a Kardec e ele não tenha publicado, talvez tenha publicado na condição de médium, tenha publicado na condição de Chico Xavier. Porás no cabeçalho do livro ramo de parreira que te desenhamos. Os espíritos é que desenharam, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. É muito interessante esse desenho da parreira ou da videira, né? É muito interessante. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma, o espírito ligado, a matéria é o bago. O homem é a quintessência do espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então o corpo é a nossa ferramenta, o corpo é a nossa oportunidade. Nós sabemos que existem espíritos que eles não têm consciência de que se encontram numa outra dimensão, no mundo espiritual. Sabemos que muitos espíritos permanecem dormindo, desencarnam e permanecem adormecidos. Às vezes não despertam. Está lá no livro Os Mensageiros. André Luiz fala algo a respeito. Apenas algo a respeito, no capítulo Os que Dormem. Muito interessante. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados. Até hoje, né? Temos os contraditores encarniçados. Eu, por exemplo, jamais poderia imaginar que a obra de Chico Xavier fosse encontrar tantos contraditores no movimento, dentro do movimento. Para mim, Chico Xavier sempre foi, e continua sendo, unanimidade, mas não é para muitos espíritas. Não vou dizer para muitos, mas para alguns, que talvez se considerem espíritos iluminados, não é? Espíritos superiores, porque eu vou dizer algo. Alguém para contestar, por exemplo, uma obra de Emmanuel ou uma obra de André Luiz, um espírita qualquer, para questionar Emmanuel ou André Luiz, ele deve se sentir uma sumidade. Ou não tem senso de ridículo. Não tem nenhum senso de ridículo. No entanto, hoje, na internet,
nós temos até programas que combatem sistematicamente a obra mediúnica de Chico Xavier. E como disse Jesus, se fazem isso ao lenho verde, o que não farão ao lenho seco, né? Então, por exemplo, se isso é feito com a obra mediúnica de Chico Xavier, o que os demais médiuns podem esperar? Absolutamente nada. Absolutamente nada, né? Se fazem isso ao lenho verde, disse Jesus, o que não farão com o lenho seco, né? Vão botar fogo na fogueira, né? Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Trapaças vamos aqui entender de maneira mais ampliada, sobretudo em pessoas movidas por interesses pessoais. Movidas por interesses pessoais, interesses particulares. Pessoas movidas por interesses que não são os da doutrina, os que a doutrina prega, ensina. Porque a verdade é que quase todos nós, esses dias um espírito falou, acho que o doutor Inácio, né? Ele disse que todos nós somos loucos. É preciso saber em que grau. É só saber em que grau. Em que grau é a loucura. Porque ele diz o seguinte, ele diz que a imperfeição espiritual é uma doença. E de fato a imperfeição espiritual é uma doença. A imperfeição espiritual é uma doença. Nós temos que entender que é assim e conceder ao tempo o tempo que o tempo requisita para que as coisas possam ir mudando, para que as coisas possam ir acontecendo. Encontrá-los-ás, mesmo entre os espíritos, mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Então nós estamos aí rodeados, nós estamos rodeados, muitos espíritos bons, mas também temos muitos espíritos, muitos homens aqui caminhando em cima desse forro. Temos muitos homens caminhando aqui em cima do forro do centro que têm outras ideias, outras intenções, não é? Pensam de uma outra maneira. E às vezes eles estão a serviço de inteligências poderosas, influenciados sem saberem. Eles não têm consciência de que estão sob hipnose. Eles não têm consciência que estão sugestionados. Porque muitos de nós, às vezes, saímos do corpo e nos encontramos com esses hipnotizadores. Eles renovam sobre nós as sugestões que já nos fizeram para que nós continuemos. Nós nos deparamos com muitas pessoas assim, dentro da doutrina, em toda parte, mas dentro da doutrina, nós nos deparamos com muitas pessoas assim. Mas prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar, e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. É claro que os espíritos tinham que falar assim, aproxima-se o tempo. Eles não poderiam falar de outra maneira, está longe.
Se eles falassem, está longe, Kardec largaria a pena. Não é? Ele largaria a pena. Se eles falassem assim, daqui 500 anos, não é? Mas para nos incentivarem, eles falam assim, para nos incentivarem, nos encorajarem. Porque senão nós paramos no tempo. Nós paramos no tempo. Porque nós vivemos pelo imediatismo, nós não sabemos esperar, o tempo da colheita, nós queremos semear e já colher rapidamente. Isso é algo impossível. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes, como nós tivemos, não é? Tivemos e temos, não é? Pessoas que querem tudo explicar à sua maneira, não é? Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Então Jesus é a chave. Para a gente saber se de fato alguém é espírita, a gente deve perguntar a essa pessoa não o que ela pensa de Kardec. Nós temos que perguntar o que ela pensa de Jesus Cristo. Esta é a chave. Não é perguntar o que é que você pensa de Kardec, é o que você pensa de Jesus. Chico falava isso. Chico falava muita coisa. Não é perguntar, o que você acha de Allan Kardec? Não, o que você acha de Jesus Cristo? Aí, então, nós teremos certeza, teremos uma firmeza que aquela pessoa, de fato, ela tem uma preocupação de ordem transcendente. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. É o que nós temos que fazer. Nós temos que nos ocupar do essencial. Se a gente for se preocupar com disputas de palavras, aliás, em geral, é que os espíritos querem que nós façamos, que nós nos envolvamos em disputas de palavras. Perderemos tempo, porque ficaremos ali no campo teórico, né? Que isso é infindável. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. A doutrina é sempre a mesma quanto ao fundo, mas ela é passível de evoluir, de progredir. Quanto ao fundo, é a mesma, será sempre a mesma. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa, cujo valor total conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Então, assim, só numa outra existência, que talvez você venha a perceber. Eles falaram com Kardec, não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras, que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao alvo e merecerás ser sempre
ajudado. Então, se nós temos um trabalho espiritual a fazer, qualquer que seja, e nós estamos conscientes de que estamos procurando fazer o melhor, nós temos que cerrar os ouvidos. Nós temos que cerrar os ouvidos. Embora sabendo que, às vezes, os obsessores estarão junto a nós. Os perturbadores estarão junto a nós. Como costumava dizer Joaquim Cassiano, o avô da Márcia, as trevas buscam instrumento longe. Ele falava sempre isso. As trevas buscam o instrumento muito longe. Às vezes o instrumento vem de longe. As trevas buscam. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem, senão os que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. E este comunicado foi assinado por vários espíritos, por João Evangelista, vamos colocar aqui, São João Evangelista, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, São Vicente de Paulo, São Luís IX, rei da França, o Espírito da Verdade, João Batista, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Uma falange, uma verdadeira legião de espíritos sábios. Chico falava que Allan Kardec havia sido também a reencarnação de Platão. Vejamos bem, alguém já nos questionou, mas como se Platão assina? Nada a ver. Nada a ver. Um espírito pode ter assinado por ele, o podia estar representando naquele momento, representando a sua filosofia, o seu pensamento. Às vezes nós pedimos a alguém que leve até outro alguém um recado de nossa parte. Ou escrevemos um bilhete, assinamos e pedimos a alguém para que entregue o bilhete ou entregue a carta. Por exemplo, Chico nos dizia que Camille Flammarion, ele foi contemporâneo de Allan Kardec. Ele era um astrônomo. E muito conhecido. Ele deixou várias obras escritas, Deus na natureza, etc. Urânia, muitos livros escritos. Ele era médium psicógrafo. Ele era um cientista, ao mesmo tempo, ele era médium psicógrafo, mas que por vezes ele possuía muitas dúvidas. Muitas vezes ele duvidava. Ele recebia muitas mensagens de Galileu Galilei. E estas mensagens estão no livro A Gênese. Vejamos o que é mediunidade. O Chico falava que ele, Flammarion, era a reencarnação de Galileu. E ele recebia mensagens de Galileu. Então, quando ele caía
em transe, vamos assim dizer, ele acessava o pensamento de Galileu que estava com ele. Ele não deixava de ser médium de Galileu, da personalidade Galileu. E vejamos então muito bem o que é essa questão do chamado animismo e, ao mesmo tempo, o que é a questão da mistificação. Estaria Flammarion mistificando? Não. Ele não estava mistificando, basta que nós estudemos o conteúdo das mensagens recebidas por ele e que estão lá no livro A Gênese. Mas ele poderia estar naquele momento, vamos dizer, no exercício de uma mediunidade anímica? Sim. Sim, poderia estar. Existem assuntos que são muito ligados também a determinadas teorias da apometria. A apometria é um tema que não é muito bem aceito entre os espíritas, porque precisa ser um assunto melhor estudado ainda. Precisa ser um assunto ainda melhor estudado. Nós sabemos de muitos centros espíritas que promovem reuniões de apometria. Mas para que essas reuniões sejam promovidas, há necessidade que os participantes estejam muito bem preparados. Porque, por exemplo, pode ser que numa reunião de desobsessão, um médium de psicofonia, às vezes acessando o seu próprio inconsciente, acessando informações do seu inconsciente, ele transmita a mensagem, ele se faça mensageiro da palavra que ecoa dentro dele, que ecoa dentro de seu inconsciente. Mediunidade é algo muito complexo e muito bonito. Algo complexo, algo bonito, algo muito profundo e que precisa ser muito estudado. Eu não costumo fazer isso, mas eu gostaria de indicar a todos o livro do Dr. Odilon Fernandes, Mediunidade, Transmissão e Recepção. Ele faz um estudo muito interessante a respeito, um estudo que foge dos padrões, a respeito do tema mediunidade. Mediunidade, transmissão e recepção. Eu aprendi muito com o que o Dr. Odilon Fernandes escreveu naquela obra. Como aproveitamos aqui a oportunidade para responder a quem já questionou, porque o Dr. Inácio escreveu A Segunda Morte de Odilon. Alguém nos perguntou, quer dizer que Odilon não pode mais se comunicar? Para o pensamento não temos fronteiras. Para o pensamento não existe barreira, principalmente quando já se criou uma afinidade, quando já se criou uma sintonia. Para que o espírito se comunique, ele não precisa estar ao nosso lado. Ele não precisa estar aqui para que o espírito se comunique. Para que o clarividente veja o que está acontecendo, pode não estar acontecendo ali, porque pode ser projeção da mente de um espírito. Na projeção da mente mediúnica. O médium acredita que está vendo ali, e não é ele que está vendo. Ele está vendo o que o espírito está vendo. Ele está lendo sem saber a mente do espírito, que está projetando aquela imagem. Então, mediunidade é algo assim. Nós costumamos, às vezes, materializar a mediunidade, tornar a mediunidade muito material,
quando nós deveríamos espiritualizá-la. A mediunidade precisa ser mais espiritualizada. Nós a tornamos muito material. Por exemplo, existem pessoas que nos perguntam: o que é que você sente no braço quando você está escrevendo? Eu falo: nada. O que é que você sente na mão? Nada. O que é que você sente no pulso? Nada. Ah, mas não é assim. A faculdade mecânica é uma coisa, e é raríssima a faculdade mecânica. Ela é raríssima, extremamente rara. Nós podemos sentir algo diferente, sim, na mão ou no braço, algo diferente. Mas as pessoas, em geral, acham que o médico psicógrafo perde o braço e que o espírito ali vai movimentando o seu braço como se fosse um instrumento. Não é assim. Mediunidade é mais pensamento a pensamento, é afinidade, é sintonia. As manifestações físicas da mediunidade podem existir no princípio, no começo, quando o médium está em desenvolvimento, mas com o tempo elas tendem a desaparecer. Quando nós, particularmente, começamos na mediunidade, há muitos anos atrás, muitas vezes íamos parar nos consultórios médicos, achando que tínhamos uma manifestação, um problema físico qualquer. Um problema cardíaco, um problema de disritmia, um problema de epilepsia, era um problema qualquer. Achávamos que... Mas, depois de certo tempo, a tendência dessas manifestações físicas, depois de certo tempo, a tendência é que elas vão desaparecendo, vão esmaecendo. Essa é a tendência natural. Principalmente quando o médium costuma ou procura se educar. A não ser, é claro, em casos específicos. Por exemplo, numa reunião de desobsessão. Numa reunião mediúnica de desobsessão, o médium de psicofonia, ele está ali no trato com espíritos doentes. Ele está no trato com espíritos doentes, revoltados, rebeldes, com espíritos raivosos, etc, etc, etc. É outra coisa. Isto é outra coisa. Mas mesmo aí, o médium, quando é educado, é como diz o Dr. Odilon, o médium de incorporação, ele deve ser o primeiro controlador do espírito comunicante. Ele deve ser o primeiro. Ele deve ser o primeiro, vamos dizer, entre aspas, doutrinador. O Dr. Inácio não gosta muito dessa palavra, o Dr. Odilon também não gosta muito dessa palavra, porque, na verdade, ninguém doutrina ninguém, não é? Nós todos carecemos de ser doutrinados. Eles preferem usar outros termos, não é? O dialogador, aquele que está conversando, aquele que vai receber, atender a pessoa, entabular um diálogo, conversar com o Espírito. Doutrinar só Jesus Cristo. Posso ajudar? Se podemos ou não podemos ajudar. Bem, por hoje nós vamos ficar por aqui. Reni, vai cantar, Reni? Hoje não? Hoje está sem condições. Não, está tudo bem. Então nós vamos agradecer aos espíritos amigos, que vieram e que estão conosco e que, ao tempo em que estamos falando, estão aqui nos ajudando, nos inspirando, nos ajudando a entender, a encontrar caminhos para a nossa melhor compreensão do que está sendo dito, com o propósito de ir abrindo um pouco a nossa cabeça, não é? A nossa cabeça que às vezes é muito fechada, não é? E muito miúda para certas coisas da vida espiritual. E até, se Deus quiser, a próxima semana, o próximo sábado. Muita paz a todos.